A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quando o irmão deu abertura ao culto aqui, ele disse assim, vamos nos alegrar no Senhor, vamos nos alegrar com o Senhor. E a palavra está lá em Hebreus. E essa palavra de Hebreus eu acho muito forte e impactante no nosso coração. E hoje, por uma coincidência ou não, mas não existe coincidência no reino de Deus, eu coloquei um relógio no meu braço. E hoje está raro isso, né? A gente olha no smartphone e a gente consulta dessa forma, né? Olha as horas assim. Mas me veio algo no coração quando o irmão deu a abertura no culto. Esse relógio que me deu foi um irmão, ele me deu de presente. Né? E todas as vezes que eu vou conversar com ele, né? Acho que o Gustavo até sabe quem é. Nosso irmãozinho lá, ele me deu esse relógio de presente. Toda vez que eu vou conversar com ele, eu faço questão de mexer com a mão esquerda, eu toco com a mão esquerda para ele ver o presente que ele me deu. E aí ele fica alegre, né? Está usando o presente. Diz a palavra assim, sem fé é impossível agradar-lhe, ou seja, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, muitas vezes nós entramos na igreja com uma enfermidade, muitas vezes entramos preocupados por algum motivo, e aí Deus nos deu esse presente, esse grande presente chamado fé. E quando você usa a sua fé, você alegra o coração de Deus. E diz a palavra que a alegria do Senhor é a nossa, aí você tem saúde. Amém? Glória a Deus. Hoje foi passado um recado para mim, falou, pastor, traz uma palavra sobre caminhando com Jesus. E eu gostaria de perguntar aos irmãos aqui nessa noite, você lembra como foi que se iniciou a sua caminhada com Jesus? Como foi? Você lembra das primeiras pessoas ou das pessoas que pregaram para você, que anunciaram a palavra, que te convidaram para um culto? Você lembra dessa pessoa? Muitas vezes essas pessoas já não estão no nosso meio, mas eu te convido a interceder por essas pessoas. Se as pessoas já estão na glória, já estão com o Pai, orem pela família dessas pessoas. Intercedam por essas famílias. E isso é gratidão, sabe? Se temos hoje acesso ao coração do Pai, né? Alguém foi instrumento para isso. Amém? Glória a Deus. Na Bíblia, vários homens são descritos como tendo uma relação próxima com Deus, andando com Ele e sendo seus amigos. Quem aqui quer ser amigo de Deus? Quem aqui é amigo de Deus? Eu quero ser amigo de Deus. Na quinta-feira passada eu fiz aniversário, me perguntaram o que eu queria receber de presente. Não falei nada para ninguém. Eu estava caminhando, eu estava andando em um shopping, e quando eu estava subindo a escada rolante, veio no meu coração assim, eu quero de presente, Pai, ser servo do Senhor. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero me submeter ao Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero isso de presente, somente servir a Ti. E aí eu busquei isso do Senhor, e o Senhor tem confirmado no meu coração o que eu pedi a Ele. Entre essas pessoas que andaram com Ele, né, sendo amigos, entre eles se destacaram alguns, e nós sabemos muito bem quem são eles: Enoque, Noé, Abraão, Moisés e os apóstolos. Enoque andou com Deus por 300 anos e, ao final de sua vida, foi levado por Deus sem passar pela morte. Noé, Deus o escolheu para construir a arca e preservar a vida durante o dilúvio, mostrando confiança e comunhão com o homem. Abraão, o pai da fé, recebeu grandes promessas de Deus e foi chamado amigo de Deus. Moisés teve encontro face a face com Deus e foi usado por ele para libertar o povo hebreu do Egito e guiá-lo através do deserto. Os apóstolos, Jesus escolheu 12 homens para serem seus discípulos e apóstolos, tendo com eles uma relação de amizade e intimidade, especialmente com Pedro, Tiago e João. A Bíblia apresenta vários exemplos de homens que andaram com Deus, demonstrando fé, obediência e uma relação próxima com o Criador, cada um com sua própria história e impacto de fé.
Tiveram aqueles que perderam no caminho, ou aqueles que não o reconheceram no caminho, por exemplo, como os discípulos de Emaús. E muitas vezes a gente caminha, a gente até enxerga, aliás, vê, mas não enxerga. No caminho de Emaús, a gente vê aqueles dois discípulos conversando a respeito do que tinha acontecido. Jesus ele tinha sido crucificado e a esperança daqueles dois que estavam no caminho já tinha se perdido. E eles começaram a falar e Jesus entra no meio dos dois e começa a bater um papo com os dois. E aquilo chama a nossa atenção porque Deus, em todo tempo, Ele fala conosco. Deus não deixou de falar. Deus quer que nessa noite a gente tenha os nossos sentidos aguçados, sejamos sensíveis à tua voz. Ele não deixou de falar. Ele fala o tempo todo. Os dois discípulos no caminho de Emaús conversaram com Jesus e falavam com ele sem saber quem ele era. Você não ficou sabendo o que aconteceu, não? Não é possível, você é o único da cidade que não sabe. O Jesus, ele falou que ia morrer, ressuscitar, era ele que iria salvar a humanidade, agora ele morreu, ele foi embora, acabou. E de repente Jesus começa a discorrer na palavra, explicando para eles, vocês não creram no que os profetas disseram, não? E começou a falar com eles. Eles entraram na casa deles, aliás, Jesus entra na casa deles ali, fica conosco, Senhor, já se faz tarde, fica conosco mais um pouco. E de repente, Jesus, sentado com eles na mesa, ele parte o pão e diz a palavra que ele foi reconhecido no partir do pão. Mas aí já era tarde, Jesus desapareceu da frente deles. Nós participamos da ceia, e todas as vezes que participamos da ceia, nós o reconhecemos cada vez mais em nós, porque Ele é o Senhor. Jesus Cristo reina. Ele reina. E aí nós vemos essa passagem dos discípulos no caminho de Emaús, e um pouco mais à frente, Deus tem falado também algo que nos chama muito a atenção e fala ao nosso coração. Muitos discípulos que andaram com Jesus, eles se retiraram, já não andavam mais com eles. Jesus faz um discurso confrontando os discípulos sobre a necessidade de comer dele, beber dele, e alguns ali, o discurso era tão forte, era tão pesado para eles, que eles não queriam mais estar com Jesus e saíram. Jesus chama os 12 e fala, vocês também não querem ir com eles para o outro lado? Pedro se levanta e diz, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde que a gente vai, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus, ele é o único caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o artigo definido, masculino, singular, único. Ele é o Senhor. Jesus, ele, uma certa feita, pegaram uma mulher em flagrante adultério e levaram até Jesus. Todos sabem dessa passagem, conhecem essa passagem muito bem. Pegaram aquela mulher em flagrante adultério e levaram até Jesus. Mestre, essa mulher foi pega no flagrante adultério e na lei está escrito que as tais sejam apedrejadas. Eles aplicaram a lei errada. Se ela foi pega no flagrante adultério, seguraram a mulher e liberaram o homem. Jesus ele começa a escrever na areia, na terra, ali, todo mundo sabe também o que ele escreve, ele, aliás, sabe o que ele estava, qual que era a intenção, o que ele queria fazer naquele momento. Ele começa a escrever. E, de repente, foi saindo um a um. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Foi saindo um por um. Erguendo-se Jesus, estou em João capítulo 8, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai-te e não peques mais. É interessante que Jesus aqui, ele protege, olha como que coisa mais interessante, Jesus, ele protege o pecador, Jesus, ele vai de encontro àquele que está numa vida de pecado, seja no roubo, seja no tráfico, seja onde for, ele é misericordioso, ele é amor, ele vai de encontro a essa mulher, né? E onde estão os seus acusadores? Ninguém, vai-te em paz. Jesus ele não descobre nudez de ninguém.
Deus não descobre nudez de ninguém, muito pelo contrário, Ele providenciou um cordeiro. Ele providenciou o cordeiro. O homem quis tapar a sua vergonha com folhas de figueira, mas Deus providencia um cordeiro. E aqui nesse texto eu acho assim tremendo que Jesus, quando ele começa a discursar, fazer esse discurso, nós vamos lá para o verso 20 do capítulo 8 de João. A palavra diz assim, que proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Era no gasofilácio. O que era o gasofilácio? O gasofilácio é a caixa de oferta. Ainda há pouco os irmãos foram ali, ofertaram, dizimaram, não é? E Jesus, quando ele fala essas coisas, ele estava junto ao gasofilácio. E ninguém entendeu o que Jesus estava fazendo. Ele, junto ao gasofilácio, ele estava dizendo para a multidão que estava ali, eu sou a oferta pelo pecador. Era isso que ele estava falando. E às vezes a gente não entende. Deus fala pelos sinais. Deus tem falado de várias formas e várias maneiras. Hoje, quando eu acordei, o dia estava tão lindo, um céu assim maravilhoso, limpinho, e aquele sol que aquecia, né, junto com o frio, é gostoso, parece um carinho que Deus está fazendo na gente. E aí veio a palavra no meu coração assim, ó, um dia discursa outro dia, sem som e sem voz, e sem palavras, ouve-se a sua voz. Que coisa mais interessante, um dia, um outro dia, por amor ao homem, Deus criou todas as coisas. E aqui Jesus está junto ao gasofilácio, né, ele dizendo, eu sou a oferta pela humanidade. E continuando mais um pouco nesse discurso, né, no João capítulo 8, a coisa que me chama muita atenção, eu estava conversando com a nossa irmãzinha Renata ali, falando algumas coisas, a gente compartilha muito, ora muito no monte, a gente intercede, a gente chora, a gente ri, e sabe, a gente faz um punhado de loucura ali, e Deus está no meio. E aí, de repente, vem no coração assim, Senhor, um espaço tão grande desse aqui, com tão poucas gente, Jesus falou assim, o que você tem com isso? Eu pregava no templo, onde era um lugar de milhares de pessoas. Pregava também nas sinagogas, que eram centenas de pessoas. E pregava também nas casas, para umas dezenas de pessoas. Mas os maiores milagres de Jesus aconteceu nos pequenos grupos. Aleluia! Irmão, de repente você fala, poxa, aqui poderia ter tanta gente para adorar junto. Meu irmão, presta atenção, presta atenção. Aqui estão os gravetos e as lenhas. O fogo quem vai acender é você. Deus manda fogo nesse lugar, manda fogo. E aí há um esforço muito grande, adora ao Senhor, louve ao Senhor. Meu irmão, nós não precisamos de um agitador de águas, não. Você consegue entender isso? Nós não precisamos de um agitador de águas. O anjo descia lá no tanque, lá, agitava as águas, o primeiro que descia lá era curado. Não precisa disso não, senhor. Jesus já veio. Ele foi para a cruz, paga o preço. E quando ele paga o preço pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados, nós não seremos, mas fomos. Mas para que isso aconteça, nós temos que trazer a existência pela fé. Pela fé entendemos que os mundos vieram a existir de maneira que aquilo que se vê, não foi feito. Olha só, aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, foi pela fé. Pela fé o mundo veio a existir. Né? Já existia, é pela fé, haja e ouve. Então Deus vai trazendo, nós também podemos fazer isso. Os que creem em meu nome farão as obras que eu faço e as farão maiores ainda. Quem aqui já ressuscitou um morto? Levanta a mão, alguém aqui já ressuscitou um morto? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Tem muitos aí mortos em delitos e pecados. E eu faço essa pergunta aqui. Muitos ainda não encontraram o caminho. Mostra-me o caminho. Mostra-nos o caminho. Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos de anunciar esse caminho. Muitos estão tateando no escuro porque ainda não encontraram o caminho. E precisamos de ajudá-los a caminhar com Jesus, porque só leva alguém a algum lugar quem já foi lá. E você já foi, meu irmão. Você foi alcançado pelo amor de Cristo. No princípio é assim, a gente começa a pregar, até que se solta, é complicado, tá? Mas vai soltar, no nome de Jesus, vai soltar. No princípio você fica preocupado, como que eu vou entrar com a palavra, e o Espírito Santo fala assim, abre a tua boca que eu encherei.
Abre a tua boca que eu encherei. Você vai emitir som, você não vai falar. Quem fala sou eu. Então todos aqui, a partir de agora, vão emitir som. Sabe por quê? O que habita em cada um aqui é o Espírito Santo de Deus e Ele é quem fala por nós. E eu creio em nome de Jesus. Ele fala por nós. O tempo todo Ele está falando, Ele está falando. Jesus prega. Nesse texto de João, capítulo 8, eu estou agora no verso 30 de João, capítulo 8. Jesus ele prega para uma grande multidão. A multidão escuta Jesus pregando. E aí, no verso 30 diz assim, ó, ditas essas coisas, né, estou no verso 30, muitos creram nele. Jesus prega para uma multidão, e da multidão apenas muitos. Muitos não são todos. Você percebe isso? Se tivesse mais gente aqui, eu iria até mostrar para os irmãos como é que foi exatamente o que aconteceu. Aquela grande multidão, aí de repente Jesus prega para aquela grande multidão, aí muitos creram nele. Então, se muitos creram, parte da multidão já foi, apenas muitos ficaram. E diz a palavra no verso 31, diz assim, ó, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, agora ele vai falar para aqueles que creem, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Então, agora ele fala aqui, ó, para aqueles para muitos que creram, os que creram, agora tem aqueles que permaneceram. Os que creram, tem aqueles que agora vão permanecer. Consegue entender agora? Multidão, os que creem e os que permanecem. Aí Jesus vai falar para eles. Para quem que ele vai falar? Olha só. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Olha só. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem precisa de libertação aqui, no caso, é crente. Você está conseguindo entender? Olha só. Os que creram, os que permanecem, não é? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo vos libertará. Você caminha com Jesus? É possível você caminhar com uma pessoa sem conversar com ela? Faz um teste, chama um irmão ou uma irmã, a irmã com uma irmã, caminha com ela aí 1 quilômetro, 2 quilômetros, sem falar uma palavra com ela ou com ele. Mas que irmão chato, não fala nada. Que irmã chata que não fala nada. Se você anda com Jesus, é impossível você não se relacionar com Ele. É impossível você não ouvir a voz dEle. É impossível você não falar com Ele. É impossível. Mas quando você fala com Jesus, e aí você ora, você clama, você está falando com Jesus, e tem muita gente que faz isso, e é tão ruim isso. Você fala, e aí se aquieta. Quando Jesus vai falar com você, você vira as costas e sai andando. Você não esperou ele nem falar com você. Isso, na pior das hipóteses, é falta de educação. Você deixar uma pessoa falando sozinha é ruim, não é? Você está falando com uma pessoa, de repente, a pessoa nem te deu atenção, virou as costas e saiu andando. Relacionamento, falar com Deus e escutar a voz de Deus. E ele fala assim, ó, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Espera aí, somos descendência de Abraão. Em outras palavras, eu sou primo do pastor Neves. Eu canto aqui na frente, afinal de contas. A minha tia do coral. Você está entendendo? Eu sou chegado. Olha só. Responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, mas eu estou aqui, pastor, você não está entendendo, não, eu vim num frio aqui para a igreja, eu estou aqui adorando, buscando, você não está entendendo, não, eu vim aqui, eu tenho certeza, não é? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De repente, nós estamos em cadeias espirituais, e você nem sabe que está em cadeias espirituais. De repente, você está compactuando com coisas que não é para compactuar. Você está abrindo seu coração para pessoas que não é para você abrir. Você recebe pessoas na sua casa que não é para você receber.
Então a gente precisa de separar as coisas e caminhar com Jesus, dar total liberdade a Ele, perguntar para Ele: Senhor, o Senhor se agrada com essa roupa que eu estou indo para a igreja? É desse jeito que o Senhor quer? Se eu perguntasse aqui para os irmãos, hoje você vai dar um presente para Jesus, qual é o presente que você gostaria de dar para Ele? Hoje. Imagina que Jesus está aqui. Você agora tem condição de comprar um presente, e, sei lá, ir num shopping rapidamente, sei lá onde for, e trazer um presente e entregar para Ele. Qual é o presente que você daria a Ele? Alguém poderia dizer assim: um sapato macio, um tênis de marca, uma camisa social, sei lá, um perfume, não é? A gente vai querer agradar Jesus, não é? Não é assim? Mas será que a gente primeiro pergunta para Ele o que Ele quer? Tem muita gente fazendo coisa que não é para fazer, cansando muito, desgastando muito. Jesus não te pediu isso. Dai-me o quê? O teu coração. Jesus, ele tem que ser adorado. Ele quer que nós caminhemos com Ele. Lembra de Abraão? Falamos um pouco aqui sobre Abraão. Abraão, Deus pede para ele: Abraão, dai-me o seu único filho, aquele que tu amas. Dá-me o teu único filho. Você imagina a cena? Hoje, por exemplo, se Deus te pedir algo, o que você vai entregar para Ele? O que vai agradar o coração dele? Abraão, ele pega o Isaac, né? E tem um hino, né? Eu vou falar só a letra do hino, não vou cantar, porque senão vai escandalizar. Mas tem um hino que fala que debaixo de uma muito formosa tamareira, estando já Berseba na escuridão, as aves escutando entre as roseiras, se vê andar o patriarca Abraão. Seu coração perante Deus está aflito, pois quer que o sirvamos sem murmuração. E por amor pergunta ao Senhor bendito: ao meu amado, queres o meu filho tu então? De abatido, Abraão se torna forte, pois canta hinos. Irmão, na tribulação você canta? Você louva? Você louva? É difícil, não é? Mas louva o Senhor na tribulação. De abatido, Abraão se torna forte, pois canta hinos, pois com fé medita já. E caminhando segue suavemente para o Monte Moriá. Irmão, você consegue entender aquilo que é tão precioso para você indo embora porque Deus pediu? Você entrega para Ele, Ele vai indo e vai indo, vai indo. Você consegue isso? Mas tudo que nós entregamos nas mãos do Senhor, guarda isso, Ele te entrega, te devolve aperfeiçoado. Senhor, eu entrego o meu casamento, Senhor, eu entrego o meu emprego, Senhor, eu entrego ao Senhor. Eu entrego. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Está disposto a oferecer ao Senhor? O que nós podemos oferecer ao Senhor? O que o Senhor quer? O que Ele exige de nós? E aqui o texto diz assim, ó: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Jesus, ele uma certa feita, ele tira, ele pega uma toalha, cinge-se com uma toalha, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Eu gosto muito dessa passagem. Quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, já pararam para meditar nessa cena. Imagina se você estivesse lá e vendo aquela cena. Jesus, agora ele pega uma toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. A coisa mais interessante, vem um por um, e aqui está Pedro e aqui está Judas. Ele não salta ao pé de Pedro e não salta ao pé de Judas. Ele não salta. Mas olha que coisa mais tremenda. Quando Jesus ele vai lavar os pés, ele está dando a oportunidade. Olha só, imagina Jesus aqui agora, e agora ele vai lavando os pés, mas aí, quando ele se abaixa para lavar os pés, ele está mostrando aqui para as pessoas, ó. Uns estão vendo a coroa de espinhos, onde vai ser colocada. Outros estão vendo a coroa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É forte isso. É forte. Jesus, ele tem nos ensinado a caminhar na humildade, na simplicidade, e ele deu um exemplo para isso. E hoje estamos vivendo bateu, levou. Aonde estão as misericórdias? Aonde está a misericórdia e o amor de Deus? Aonde caminha isso no nosso coração? Onde anda escondido isso no nosso coração?
Aí quando você vai agora lá em João capítulo 15, olha que coisa mais interessante, saltando para João capítulo 15, verso 1, ele fala assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que se produza fruto mais ainda. Então olha aqui, o que Deus está fazendo? Ele está limpando, e a limpeza é em nós. Quem aqui entrou aqui pela primeira vez hoje? Tem alguém que entrou aqui pela primeira vez que não é crente, não é servo de Deus? Tem alguém? Não tem, né? Não tem. Mas olha que coisa mais impressionante. Nós estamos falando aqui para servos de Deus. Ah, pastor, então, não tem valia nenhuma esse culto? Claro que tem. Claro que tem. A palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela é viva e ela é eficaz. Por que você fala isso? Muito simples. Eu era menino, tinha aproximadamente 6, 7 anos de idade, e a minha família toda foi assembleana, e a minha família congregava. Nós saímos lá do Horto para irmos para a igreja da Pompeia, a pé. E hoje temos veículos, temos carro, e muitas vezes achamos difícil estar na congregação dos santos. E aí saímos a pé do Horto até lá na Pompeia, na rua Leopoldo Gomes, mais ou menos, da onde eu morava, na Gustavo Silveira, até lá, cerca de mais ou menos uns 9 quilômetros a pé. Chegávamos na igreja, e quando chegávamos na igreja, começava o culto, o pastor começava a pregar, e de repente, eu fazia assim, ó. Eu dormia. Quando o pastor ia dar a bênção apostólica, eu acordava. Os meus irmãos ficavam indignados, mas como é que pode? Como é que pode? Começa a pregação, ele dorme. Começa a ministração, ele dá nele um sono. Aí eu fui entender que quando nós estamos aqui comendo e se alimentando da palavra, você sente o sabor do alimento na sua boca. Mas olha só, mesmo você dormindo, o soro está ligado na sua veia. Você só não sente o sabor, mas você recebe. E há uns dias atrás eu preguei exatamente nessa igreja e eu dei esse testemunho lá, e como foi importante eu estar ali mesmo que dormindo. Aos seus amados o Senhor os dá enquanto dormem. E eu recebi. Falei, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Irmãos, nós estamos vivendo uma época, um tempo, que quando a gente começa a falar com as pessoas, são problemas e dificuldades. Problemas e dificuldades. Gente, irmãos, em nome de Jesus, a nossa confiança não está no homem. A nossa esperança não está no homem, de forma nenhuma. Lembra de 2 Crônicas, capítulo 20, uma guerra, um levante contra Josafá. Josafá foi pego de surpresa. Já preguei aqui uma vez, em 2 Crônicas 20. Josafá ele foi pego de surpresa. E foi dito a ele, Josafá, vem contra ti uma grande multidão que está em Guede e já está quase chegando. E ele foi pego de surpresa. E quando ele foi pego de surpresa, ele não tinha outra coisa a fazer, a não ser buscar o Senhor. Adorar o Senhor. E ele começa a falar, Senhor, em nós não há força, mas a nossa esperança está em Ti, a nossa confiança está em Ti. Em nós não há força, Senhor. Ele pôs todo mundo para orar, ele pôs todo mundo para adorar. Irmão, quando você começa a adorar o inimigo, ele começa a se degladiar. Na adoração, os nossos adversários, eles são derrotados. Você consegue entender isso? Você alcança isso? Quando você começa a adorar ao Senhor, adorar ao Senhor, e há uma ênfase tão grande aqui na comunidade sobre adorar ao Senhor, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Como que teve um dia que eu estava tão atribulado, mas tão atribulado, que eu comecei a ouvir um hino, o hino falava assim, por que te abates, ó minha alma? Pena que Rafael não está aqui. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Os irmãos aí lembram desse hino? Por que te abates, ó minha alma, e me comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Irmãos, aquele entrou assim, sabe, gostoso. Aquele foi lá no fundo. E quando eu estou aqui ministrando, eu vejo assim, esse grupo de irmãos assim que estão recebendo. Eu sei que vocês estão recebendo. Eu sei que vocês estão comendo.
E muitas vezes, aquele que não fala um aleluia, um glória a Deus, aprendi isso com o irmão. Irmão, mas você não falou nenhum aleluia, nem um glória a Deus. Eu falei, irmão, quando eu estou comendo, a minha mãe me ensinou que é feio falar de boca cheia. É feio falar de boca cheia. Vai comendo, irmão, vai comendo, vai comendo. Eu vim de uma igreja, onde uma época, um feriado de carnaval, onde todo mundo arrumando as malas para ir para os acampamentos, e aquele alvoroço todo, os jovens e todo mundo indo, e o pastor ali, aflito, porque não tinha quem fazia nem o louvor naquele dia. O pastor em aflição, e ele precisava que alguém fazia o louvor ali, não tinha ninguém. Aí, de repente, no meio da congregação, tinha um rapazinho, não esqueça daquele rapaz. Gilberto, não esqueça nunca mais daquele rapaz. Nunca mais, Juliana, eu esqueço daquele rapaz. Renata, nunca mais eu esqueço. Ele falou assim, pastor, eu posso fazer o louvor? Você sabe, você faz o louvor? Faço. Tem um violão lá na galeria, sobe lá e pega o violão lá. E ele pegou o violão. Irmãos, foi um dia marcante na minha vida. Marcante na minha vida. Você já sentiu, já teve a sensação de Jesus voltando naquele dia para você? Jesus voltando, se manifestando? Já sentiu? O irmão subiu lá e começou a adorar o Senhor. E quando ele começou a adorar o Senhor, irmãos, que coisa tremenda. É da minha época, tá? E se tem alguém da minha época aí, até me ajuda. Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Irmãos, quando ele começou a louvar, foi um arrepio. O fogo caiu. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento, aquele povo foi-se embora para Sião. Ô, gente, eu me vi assim, Jesus, ele está voltando. Ele está voltando e muitos estão levando na brincadeira. Jesus está voltando. Deus envia anjos lá em Sodoma e fala, tira Ló e a família dele de lá, tira de lá. Porque ali muitos não querem andar no caminho, não querem andar na verdade, está tudo corrompido lá. Tira, vai lá. Ló estava sentado na cidade, na entrada da cidade, desolado. Os anjos entram na cidade. E lá, Ló chama eles para entrar na casa deles. Os genros de Ló já estavam acostumados com a corrupção do lugar. E Ló falava com eles, o pau vai quebrar, vai vir enxofre, vai vir fogo. E eles estavam acostumados, eles levaram na brincadeira, não levaram a sério o recado de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo essa época e muitos não estão levando a sério o recado de Deus. E aí, eu vou trazer algo aqui agora, vocês vão entender. Nós clamamos por um avivamento, sim, eu creio no avivamento, mas o avivamento vai começar, ele acontece quando você entra para o seu quarto de joelho e busca o Senhor. É ali que acontece o avivamento. A família de Ló estava, assim, demorando muito. E hoje, o recado está sendo dado. Os anjos pegaram a família de Ló e falaram assim, salva-te por tua vida, salva-te por ti mesmo. Irmão, não podemos perder tempo. Quantas vezes, os da minha casa, eu prego a palavra, eu anuncio a palavra, e eles ainda assim demoram, estão retardando com aquilo. Eu não vou perder tempo. Mas você largou de lado. Não é que eu larguei, eles conhecem a verdade, aprenderam a verdade. E aí a família sai daquele lugar ali, de Ló sai daquele lugar ali, e o fogo caiu mesmo. Quando o anjo vai lá e fala com Abraão, Abraão, você vai ser pai. Sara estava dentro da tenda, sabe o que Sara fez com a idade avançada? Ela riu. E aí o anjo fala assim, a sua mulher riu. Ele falou, não riu. Aí ele foi lá e falou com ela, você riu. Ela não riu. Você pode apagar, irmão, a mensagem, aquilo que você viu no celular, mas Deus já viu. Vocês estão entendendo? Tem hora que vai espremendo a gente, sabe? Vai espremendo. Eu tenho um irmão em Cristo, até compartilhei com os irmãos, eu compartilhei, um irmão em Cristo falou comigo assim, pastor, eu quero temer ao Senhor, como eu temia, quando eu tinha medo do meu pai, quando ele pegava a vara para me bater, eu fazia xixi na calça, de tanto medo e tremor que me dava naquela hora ali.
O temor foi embora. Antigamente o povo tinha medo de Deus, eles não temiam a Deus, eles tinham medo de Deus. Eles não temiam a Deus. Mas eu glorifico a Deus, sabe por quê, gente? Aqui nessa noite, os irmãos temem ao Senhor. Há um temor no nosso meio. Hoje Deus está permitindo um sacode no nosso meio. Ele preparou o caminho. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, em outras palavras, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Jó, quando lavava os pés, né, Jó fala assim, e quando eu lavava os meus pés com o leite da rocha, me corriam ribeiros de azeite. Irmão, é muita unção que está à sua disposição nessa noite, é muita unção. E o que você vai fazer com essa unção? O que você vai fazer com essa unção? Ah, pastor, eu quero ser um pregador. Grandes coisas ser um pregador. Ah, pastor, eu quero curar o enfermo. Ah, grandes coisas, porque Jesus cura. E o que você vai fazer com essa unção? Deus te chamou para resgatar almas. Imagina que você hoje, nessa noite, é aquele instrumento ao qual você vai anunciar o evangelho, pregar para uma pessoa, e falta exatamente aquela pessoa para preencher o livro da vida e o arrebatamento acontece. Você já parou para pensar isso? Imagina, você está pregando para aquela pessoa, e aquela pessoa vai e recebe Jesus, era o último que faltava para o livro da vida. Você consegue entender isso e o arrebatamento acontece. Deus está nos chamando o tempo todo. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Todo corte que você toma é para um fim proveitoso. Você pode estar um vaso quebrado, um vaso rachado, Deus não vai pegar um outro barro e fazer outro vaso não. Ele vai pegar você e vai fazer um vaso novo com uma forma diferente. Porque a glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira, sim. E o processo para se fazer um vaso é tremendo, é maravilhoso. Escolhe-se o melhor barro, tira o capim, tira as pedras dele, mas só que agora você vai ser amassado, você vai ser espremido e você vai ser espichado. Ê vaso. Prepara para ser amassado, espremido, espichado, prepara. Mas vai ser tremendo, sabe por quê? Fábio, muitos vão querer andar do seu lado, meu irmão. Me dá um pouquinho dessa unção. Irmão, quem pode aí, encosta no seu irmão aí, fala, me dá um pouquinho dessa unção aí. Vai aí, Gustavo, encosta na valorosa isso. Me dá dessa unção aí. Pega dessa unção. Irmão, aí é teatro, é coreografia. Irmão, presta atenção. Eu não estou dando soco no ar. A proposta nessa noite é acertar o alvo. Acertar o alvo. Quantos aqui estão aqui hoje com aquele que você ganhou para Jesus e o discipulou? Consegue entender? A importância que é você pregar o evangelho. Eu fico sentado ali, irmãos, cada semana, cada culto aqui é um pregador diferente, Deus fala através de todos eles. Quem está adorando ali na frente, ali, seja um, seja outro, Deus está falando conosco através da vida deles. Quando alguém vem aqui, pega essa bandeira e fala, Senhor, salva a nossa nação, cura a nossa nação. Quando isso acontece, uma irmã disse assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo lá no céu, o que Deus vai fazer com as nossas orações, mas quando essa bandeira aqui, quando se oram pelo Brasil, oram pela nossa nação, alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Eu sou a videira verdadeira. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele. Quem permanece em mim, e eu nele, claro, né? Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A gente só pega essa parte, porque sem mim nada podeis fazer. Mas pega o contexto, pega o resto. Não dizem por aí que um texto sem contexto é um pretexto para heresia? Pega no texto para você ver uma coisa. Senhor, eu quero ser usado por Deus. Eu pergunto várias vezes, quem quer ser usado por Deus? Quem quer ser usado por Deus? Eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Irmão, levanta a mão e fala, eu quero também, pelo amor de Deus, me ajuda aí.
Eu quero, irmãzinha, eu quero. Fala, eu quero. Se você fez isso no nome de Jesus Cristo, está registrado lá, viu? Você vai ser usado por Deus. Mas aí, imagina agora as mães arrumadas para um casamento. O marido de terno impecável. A mulher com aquele vestido top. Aí, de repente, o menino vem correndo sujo de terra para abraçar a mãe ou o pai. Fala, não. Vai limpar primeiro. Não é que não ama. Vai limpar primeiro. Vai se banhar primeiro. Eu te amo, mas vai se banhar primeiro. Eu quero ser usado por Deus. Ah, é? Então tá bom. Aí, o nosso pai, ele acende um fósforo ou um isqueiro. Um fósforo. E chega na sua pele assim, ai, calma. O fogo é esterilizador. O fogo limpa. Não é assim? O fogo limpa. Não chegou em você um maçarico espiritual, um fósforo, você gritou, a hora que chegar, como é que vai ser? Olha só, Deus está te limpando nessa noite. Deus está te reposicionando no caminho. Está me reposicionando, irmãos. Está nos reposicionando. O caminho está aplanado. Está limpo. Prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor teu Deus. Quando a palavra fala que o caminho largo leva à perdição, o estreito à salvação, a bagagem do mundo não passa no caminho estreito. Se você tentar passar com a bagagem do mundo pela porta estreita, vai cair tudo para trás, vai ficar tudo para trás. Há uns dias atrás eu preguei para uma pessoa que estava em dias finais no CTI. Estava indo embora. E naquela hora, eu comecei a ministrar na vida daquela pessoa e falava, meu irmão, você vai entregar agora a sua fazenda, você vai entregar agora aos cuidados do Senhor, a tua casa, o seu apartamento, o seu carro. Você vai entregar agora os seus bens, vai entregar tudo. Entrega para Ele. Você vai entregar a sua esposa, os teus filhos nas mãos do Senhor. Porque se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Mas vai entregando tudo, vai entregando. Principalmente aquilo que te prende na terra, que são os bens materiais. Vai entregando, porque você está segurando numa carniça que está indo num rio e vai desembocar na cachoeira. Ele entregou. Ele disse amém, amém, amém. E foi recebido na glória. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você é um abençoador, meu irmão. Você é um abençoador. A bênção do Senhor vai saltar sobre a tua vida. Você não corre atrás da bênção. Ela salta sobre a sua vida. É a bênção do Senhor que te alcança. A proposta dessa noite é o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Irmãos, quem aqui já passou por uma situação, eu já quero encerrar, quem já passou por uma situação aqui, por exemplo, que você falou assim, agora já foi embora, eu estou indo embora, eu estou partindo. Quem já passou no estreito aqui, num CTI, por exemplo? Alguém já, irmão? Tem mais alguém que passou no estreito aqui? Naquele estreito. Sábado agora, nós temos por costume, desde 2013, 2012, eu levo o pessoal da comunidade para orar no monte, aqui no Monte Belvedere, desde 2012. E sempre testemunhos, que você fica impactado, impressionado com aquilo. E há uns dias atrás, há uns meses atrás, uma irmã, ela teve 3 aneurismas, 3. E uma irmã falou comigo, você vai visitá-la no João 23, porque vai despedir dela, porque já foi. E eu fui. Quando eu cheguei lá para visitar ela, eu falei, já fui preparado para aquilo. Quando eu cheguei lá para visitá-la, ela virou para mim e falou assim, pastor Augusto, que bom, pastor. Nós estamos indo marcar um café na sua casa. Eu falei, peraí. A medicina foi confundida, irmãos. O poder de Deus manifestou. Sábado agora a irmã deu testemunho. Eu tive a curiosidade de mexer no cabelo dela. Não foi, Thaís? Mexi no cabelo dela, irmão. Aberto daqui para cá. Aquilo ali é só um milagre de Deus. Os milagres estão acontecendo ainda no nosso meio. Só não estão sendo testemunhados. E nós precisamos de fazer notórios os grandes feitos do Senhor. A melhor mensagem, a maior mensagem que é pregada é o testemunho. Se lhe falta uma palavra, mostra o caminho pelo que você é hoje, como você era no passado, e o que Deus fez na sua vida. Deus está te transformando. Ele quer te transformar. Ele está te reposicionando. Lembra que um dia, alguém sonhou com você. Alguém foi ao seu encontro. Lembra que um dia alguém orou por você.
Há muitos anos atrás, eu entrava numa barbearia, hoje se chama salão, era barbeiro mesmo. Entrei na barbearia e o barbeiro que cortava o meu cabelo, ele gostava de me entregar calendários imorais e algumas coisas assim. Eu não era crente, e aí aquilo ali era comum, natural aquilo ali. Só que um dia eu entro naquela barbearia, aquele irmão me entrega um livro, e um livro intitulado O Sangue. Falei, o sangue? Que negócio engraçado. E peguei aquele livreto fininho. E eu comecei a ler aquele livreto, O Sangue. Mas ali falava sobre o poder do sangue de Jesus, e eu não sabia que aquele moço tinha convertido. O sangue de Jesus, o sangue que lavou, o sangue que purificou, o sangue vertido na cruz do Calvário, aquele sangue colocado na ombreira, na verga da porta, proteção total e acima da nossa capacidade de raciocínio. Ele falava sobre o sangue. Eu falei, o que aconteceu com esse moço agora? E dali para frente ele começou a falar de Jesus para mim. Ele mudou-se o palavreado, mudou-se agora o jeito, e agora ele começou a ministrar na minha vida. Sou grato a esse moço, apesar de que o nome dele é Jacó, Israel. Olha só, esse nome é profético, e ele pregou para mim, e a minha conversão começou a surgir a partir dali. Quando eu era menino, os homens aqui da minha idade sabem muito bem disso. Se você, irmão, queria esconder alguma coisa da sua mãe, onde é que você escondia? Fala aí, pode falar. Debaixo do colchão. Ninguém acha, né? Debaixo do colchão. Você punha lá debaixo do colchão, e aí, né, tá escondidinho. Ninguém vai achar debaixo do colchão. Aí um dia falaram que Jesus estava voltando, e que se não aceitasse Jesus, eu ia para o inferno. E eu falei, meu Deus, foi a palavra mais doce que eu ouvi, Fábio, naquele dia. A palavra mais doce, a palavra que impactou a minha vida. Enquanto falavam comigo assim, Jesus te ama. Você é fruto do amor de Cristo, aquelas palavras que massageavam o coração, que vinha com muito carinho, com um jeitinho para não ofender. Enquanto isso foi falado para mim, não acontecia nada. Até que um dia, um servo de Deus virou para mim com uma palavra tão doce, tão macia, e falou assim, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Eu falei, meu Deus, o que esse moço falou? E eu falei, eu não quero ir para o inferno, não. Mas eu não sei como é que faço para ir para o céu. Ô Deus, me fala aí, me ensina como é que faz para ir para o céu. Aí eu peguei um bilhete, escrevi um bilhete, sabe? Escrevi um bilhete, Jesus, eu não sei como é que faz para ir para o céu, porque eu não quero ir para o inferno, debaixo do meu colchão. E naquele dia o bilhete sumiu. No dia seguinte o bilhete sumiu. Deus me deu uma visão ainda menino. Quem não lembra da Serra do Curral aqui, tinha uma silhueta bonita da Serra do Curral, tinha até um tema, olha para você ver o que eu vou falar com vocês aqui, um tema de televisão na época, da TV Itacolomi, Canal 4. Alguém lembra disso aí? TV Itacolomi, Canal 4. Quando iria começar a programação, tinha um índiozinho montado num cavalo. Você lembra disso, Fábio? Pelo 4 vamos ter um bang-bang. Eu via na silhueta da Serra do Curral, assim, e na silhueta da Serra do Curral, letras de ouro e fogo sendo escritas assim, Jesus. Aquilo eu tremia. Ali começou a minha conversão, Deus começou a se revelar. E eu passei a entender o que Deus queria fazer, porque estava escrito. E está escrito. E há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os velhos terão visões. Os jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Olha só. Até sobre o meu servo e sobre a minha serva, derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. E eu falei, Senhor, na pior das hipóteses, eu sou carne. Aí isso aconteceu, batizado com o Espírito Santo. Irmão, busque o batismo com o Espírito Santo. Clamem pelo batismo com o Espírito Santo. Por dons. Porque dons não é para ser testado, dom é para ser usado. Clame pelo batismo. Busque o batismo com o Espírito Santo. Como é bom andar na revelação. Peça ao Senhor discernimento de espírito. Peça ao Senhor discernimento de espírito. Eu insisto nisso. Nem todo choro é tristeza e nem todo sorriso é alegria. Que Deus te dê discernimento, irmão. Porque no nosso meio, pode ter aqueles ou aquele, não é, que entrou aqui como um emissário de Satanás, que você nem percebeu, para fazer uma oração contrária, para que não flua o culto, para que não aconteça nada no culto. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu profetizo que, assim como eu já compartilhei com a irmã, que haja um aquecedor na igreja. Eu quero propor para a igreja, às vezes que eu tiver uma oportunidade, todas as vezes que você vier para o culto, irmão,
ajoelhe-se, busque ao Senhor, fala comigo, Senhor. Se prostra diante dele. Tem muitos que estão ajoelhados, mas o coração não está. Mas faça isso como um ato profético. Sabe por quê? A expressão corporal, ela provoca a ação do Espírito Santo. Quando você levanta a mão, glória ao teu nome, Senhor. Eu te rendo graça. Quando você ajoelha, quando você louva, quando você declara o seu amor por ele, a expressão corporal ela provoca a ação do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te envolver. E você vai ver a glória de Deus assim e aqui descer. Amém? Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.